Olá, alunos, tudo bem? Estou por aqui mais uma vez, vim trazer para vocês um conteúdo que vocês vão adorar. Vocês estão aí acostumados a terem conteúdos de qualidade no Matrix Acadêmica. Hoje eu vou trazer para vocês aí uma explicação desse projeto integrado de inteligência artificial e os seus impactos nos negócios, tá? Esse projeto integrado, a ideia do projeto integrado, primeiro, só para vocês terem uma breve explicação. A ideia é integrar as disciplinas do seu curso, aí, do seu semestre, para que você possa ter aí uma conversa, tá? Porque no mundo real, o que acontece? A gente não tem as coisas fragmentadas do jeito que nós aprendemos na faculdade. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, a ideia é preparar você um pouco mais para isso, né? Para uma vida real, vamos dizer assim, integrando as disciplinas. O projeto, então, ele busca integrar as disciplinas, tá? Colocando um caso aí, né, real, um caso fictício, tanto faz. Nesse tema que nós vamos trazer aqui, o projeto integrado de impacto da inteligência artificial nos negócios. Isso está muito em alta, né? A inteligência artificial vem aí fazendo parte aí do nosso dia a dia, já faz um tempo, mas muito mais agora aí na mídia, muito mais claro aí que está realmente influenciando nos negócios, nas profissões e tudo mais. E a ideia desse projeto é isso, tá? Para quais cursos, tá? Eu vou colocar aqui para quais cursos, especialmente, é o projeto integrado de inteligência artificial nos negócios. RH, marketing, logística, gestão comercial, processos gerenciais, empreendedorismo, gestão da qualidade. Pode ter um ou outro curso que eu não citei aqui. Se é o seu caso, também é para você, tá bom? Vou trazer a explicação aqui logo à frente. Ó. Primeiro, um aviso muito importante. Tá? Alguns avisos. Até o final aí, você assiste até o final desse vídeo, você vai ter acesso a um material gratuito e é um presente para você, tá bom? Então, assista até o final que você vai ter esse acesso aí. Esse vídeo, ele se baseia no próprio projeto, nas próprias instruções do projeto integrado que você está recebendo aí. Se você baixou lá o arquivo do seu portal, você vai ver lá que tem um passo a passo, um manualzinho, né, para você poder montar o projeto. Qual a ideia desse vídeo? A ideia desse vídeo é que eu possa explicar para vocês como que você vai fazer esse passo a passo. Então, você aí que na leitura, né, não está entendendo muito bem, eu vou trazer para você essa explicação aqui, tá bom? Entendendo o trabalho. O trabalho, depois que você começar a produzir, né, quando você começar a produzir, você vai precisar apresentar ele em Word, em PDF, né, e postar esse trabalho aí, tá? Tem que fazer dentro das normas, já tem um modelinho lá para você baixar, um modelo em que você vai digitar o trabalho, vai pôr lá o nome da faculdade, vai pôr lá o seu nome, a sua cidade, o estado, enfim. Vai ter uma outra aula que eu vou explicar para vocês como que preenche, né? Vou colocar na prática como que preenche, mas a ideia agora é explicar para vocês como é que vocês vão montar esse projeto, tá? Mas não colocando ali já, começando logo de cara, mas explicar para vocês, olha, sigam essa receita aqui que vai dar tudo certo, tá? Depois vai ter um vídeo indo lá no próprio arquivo e fazendo ali eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a digitação, enfim, eu vou trazer um vídeo especialmente para isso, tá bom? Qual que é a ideia? Analisar as oportunidades dos negócios na cidade aí, a ideia desse projeto, na sua cidade, região, dentro da sua área de formação. Então, você não pode fugir disso. A ideia do projeto é analisar esse impacto da inteligência artificial aí onde, né, você vive, né, onde você mora, na sua região, e dentro da área de formação do seu curso. Tá? Não pode fugir dessas duas coisas. Se fugir, o tutor ele não aceita o trabalho. Mostrar como a inteligência artificial muda o trabalho, quais segmentos podem sumir ou mudar drasticamente. Então, a gente está passando por esse processo do impacto da inteligência artificial nos negócios, na vida profissional. Então, o que você percebe aí na região onde você mora? Você pode inventar coisas, tá? Você não precisa ser, né? De repente você não viu nada, mas você inventa mesmo assim, tá? Então, vamos seguir esse caminho, tá? Você não precisa necessariamente, poxa, agora como que eu vou descobrir isso? Não, invente, tá? Eu tenho aqui, depois eu vou falar para vocês de trabalhos que eu tenho pronto, já que vocês também podem aproveitar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer é leitura dos textos. Faz uma leitura rápida dos textos para ter uma noção, mas basicamente esses textos, eles estão contextualizando você na questão da inteligência artificial, o impacto dela, em que ela vem trazendo benefícios no sentido de melhorar a eficiência das empresas e, ao mesmo tempo, trazendo aí uma questão preocupante em relação à perda de funções no mercado de trabalho ou redução dessa, vamos dizer assim, da necessidade da intervenção humana direta. Então, a ideia desse estudo, né, que é importante até para vocês terem uma noção. De repente, existem profissões hoje que amanhã, depois, não existirão mais por conta da inteligência artificial, ou terá menos oportunidades de negócio, de vagas, terão menos vagas no mercado para essa profissão. Tá? Então, vai diminuir um pouco essa possibilidade. Então, a ideia é
faz a leitura desses dois textos, basicamente fala isso, tá? Desse impacto, principalmente no trabalho, na organização do trabalho, em como as empresas realizam seus negócios, qual que deve ser a visão delas, ok? Mas é importante que você leia os textos, para você ter uma noção. Então, a cidade, região e área de formação. Você vai escolher aí, você tem a sua cidade, onde você vive e tal, e aí você tem que colocar, deixar bem claro qual que é aí a área que você está, a área de abrangência, tá? Digamos aí que é São Paulo, digamos que é Rio de Janeiro, você tem que deixar bem claro, Minas Gerais, e por aí vai. Você tem que falar a cidade, né, ou a região aí, né, de onde você mora, ou onde você quer analisar. Então, fica bem claro também outra coisa que é importante, tá? Não precisa ser a região onde você mora. Estou dando um exemplo aqui, porque geralmente as pessoas vão conhecer melhor a região onde elas moram. Mas você pode ser um outro local, não necessariamente a região onde você mora, onde você vive. Tá? O tutor vai levar em consideração também que você estudou esse aspecto daquela região X, Y, Z. Não tem nenhum problema, ok? E aí também o curso, se é RH, se é logística, se é marketing, no contexto da sua formação, do seu curso. Tá? Então não em relação aí como que fala? Em relação a alguma coisa abrangente, tá? Em relação ao seu curso, tá ok? Todos os próximos itens aí, que vocês vão ver, vai ter, vocês abrindo lá o trabalho, eles vão ter alguns itens. Então, 1, 2, 3, vai até o 6. Todos os próximos itens, de 1 ao 6, precisam estar amarrados à realidade local e ao seu curso. Então, tem que ter aí um entrelaçamento nessas ideias que vocês vão trazendo depois, que vão virar itens no seu trabalho, tá? Que eu vou até colocar para vocês como que você vai colocar esses itens, né, ordenadamente aí no seu trabalho. Primeira coisa, primeiro item, tá? Você vai lá, depois eu vou falar para vocês como que vocês vão montar a introdução. Porque, o que vai ter no seu trabalho, tá? Como que é a estrutura do seu trabalho? Vai ter ali a capa, folha de rosto, vai ter o sumário, e aí começa a introdução. Logo depois da introdução, começa agora o desenvolvimento. Essa parte que eu estou trazendo para vocês é a parte do desenvolvimento. Então, desenvolvimento, vocês vão falar aí, pode até pôr como título ou coisa parecida, oportunidades na cidade, região X, tal. Vocês vão colocar isso aí. Liste de 3 a 6 segmentos, oportunidades locais dentro da sua área. Então, você vai colocar aí 3 a 6 segmentos e oportunidades, né, dentro da sua área. Vai listar esses segmentos. Para cada segmento, escreva o porquê isso é uma oportunidade na sua cidade, região. Aí você vai pôr os dados, tendência, demanda, o problema local. E aí, como você pode pôr aí em itens mesmo, em parágrafos, tá? Cada segmento desse. E aí você vai colocar como a IA já impacta ou vai impactar esse segmento que você escolheu, tá bom? Se é área de logística, você vai pôr algo relacionado à logística, transporte, armazenamento. Se é área de RH, questão sei lá, de contratações, até mesmo a história. Vocês perceberam, só uma curiosidade, o RH, ele teve um impacto, assim, grande, porque antigamente, não é talvez aí da sua época, você que está assistindo esse vídeo, mas existia um momento da nossa vida em que nós precisávamos imprimir o currículo e levar até o local para fazer aí uma seleção, né, para agência de emprego, uma empresa mesmo, ela recebia isso fisicamente. Hoje o que acontece? Você entra lá no site, ou envia por e-mail, é tudo eletrônico. Então, isso vocês já percebem uma mudança nessa característica, tá? Estou aí dando um spoiler para o pessoal do RH, principalmente. Mas existem outras áreas, a área de produção industrial teve um grande impacto. Então, por isso que eu posso falar para vocês assim, não fiquem se limitando necessariamente à região de vocês. De repente, vocês moram numa região aí que não teve aí, você não percebe isso, tá? Mas inventa, não tem problema não. Agora, oportunidades, já coloquei, oportunidades, eu estou colocando aqui, logo após a parte que eu explico para vocês, eu coloco um exemplo de como que vocês poderiam seguir um texto. Quando vocês vão escrever no trabalho, vocês podem seguir mais ou menos esse modelinho aqui, ó. Claro que vocês vão colocar mais textos abaixo, mas para vocês saírem do zero, vocês começam nessa pegada aqui, ó, na cidade, de tal, né, na região, na cidade de vocês, ou que vocês escolheram, observa esse crescimento de oportunidades, esses segmentos como serviços digitais, atendimento automatizado, análise de dados, tal. Vocês podem pôr dessa forma, vocês podem pôr item a item, né, os segmentos, vocês escolhem a forma que vocês vão trazer, pode trazer em tabela, então vocês escolhem a forma que vocês vão trazer, tem que citar esses segmentos aí, oportunidades, tal, da sua região, ou da região que você escolher, certo? Então esse aqui é um exemplo só, para vocês se basearem aí, não copiar, mas se vocês se basearem aí, tá bom? Aí é o segundo item, tá? Então, como que a gente estava falando, ó, tem o desenvolvimento, né? A gente está no desenvolvimento do trabalho. A gente já falou do primeiro item, então tem o desenvolvimento, aí o primeiro item, aquilo que a gente falou anteriormente. Agora o segundo item, como é hoje e como ficará com a IA. Então vocês vão colocar esses mesmos segmentos que vocês escolheram, para cada oportunidade do item 1, ó, tá vendo? Escreva, processo atual, como que ele funciona hoje, sem a IA e com baixa tecnologia, tá? Extremamente operacional, manual. E aí, como que será no futuro, como se imagina que seja também. Pode inventar uma história aí, gente. Não precisa, nossa, mas aí não aconteceu ainda. O futuro não chegou. Mas você pode colocar aí como que poderia ser, né?
Até pouco tempo atrás, a gente tinha muito a ideia do jornal, né? Pessoal, vamos dizer aí, de área, né? Vamos lá, da área de jornalismo, vamos chutar aí, área de marketing, tá? Parte de comunicação. A gente teve muito tempo atrás aí, o jornal ele sendo impresso, ele sendo, até tem alguns locais ainda que chega o jornal, né? Mas, basicamente, hoje, nós temos aí uma mídia muito digital. Então, você não tem mais essa questão de chegar o jornal para você fisicamente. Tinha um cara que entregava. Então, esse cara que entregava o jornal, ele foi impactado pela tecnologia. E também, vamos colocar aqui IA mesmo, né? A inteligência artificial, porque até mesmo a profissão de jornalista hoje está sendo muito impactada, tá? Pela IA. Porque diminui-se essa necessidade de tantos profissionais tal, e um profissional consegue fazer o trabalho de 5, 10, talvez, né, produzindo bastante. E isso que as empresas elas querem bastante também, né? Querem que um só profissional produza por 5 ou 10, né? E aí tem mais lucro, e a ideia é essa também, né? Da empresa, a finalidade é o lucro. Então você pode inventar coisa aí, colocar o que tem hoje com o que você acredita que vai acontecer no futuro, tá? Você pode usar a sua criatividade aí. Aí você vai pôr essa estrutura aí, ó. Use sempre com este tipo, uma estrutura atualmente, tá? Você vai escrever, e com a IA, o que vai, né? Ou o que aconteceu, o que era, como que era antes, né? E traz aí essa mudança que aconteceu. Também, de novo, um exemplo aqui, ó, de texto. Atualmente, muitas atividades são realizadas de forma manual ou sem integração tecnológica, com a adoção de IA, tarefas repetitivas. Você pode expor como uma introdução e trazendo depois aquele segmento que você definiu lá anteriormente, tá? Vai pôr o segmento, como que é hoje, como ficará, como ficou. Você coloca aí. Eu aproveito esse instante, pedir a inscrição de vocês nesse canal. Gente, tá muito massa os vídeos. Eu tô trazendo, né, para vocês aqui conteúdos que vocês não encontram no outro canal. Vocês fiquem tranquilos comigo, que eu vou aqui dar todo o suporte necessário para vocês. Sabe que vocês podem contar comigo. Quem já pediu trabalho para mim aqui, fica tranquilo, porque eu dou o suporte naquele momento, dou o suporte depois, pode conversando comigo, tirando dúvidas. Eu não me abstenho de ajudar. Pode ser que eu esqueça de responder uma mensagem ou outra, pode acontecer. Isso não estou livre, mas estou disponível o tempo inteiro aqui. Vocês podem mandar mensagem para mim que eu vou, com certeza, responder. Não vou deixar uma equipe responder. Nossa, vai cair aí para um estagiário, para uma equipe, sei lá, para um robô. Não vai. Eu mesmo vou responder você, tá bom? Fique tranquilo com relação a isso. Mas faça inscrição no canal, preciso muito da ajuda de vocês. Vamos lá, próximo. Segmentos em risco de extinção. Aí você vai listar funções, segmentos que dependem de tarefas repetitivas, triagem, atendimento padrão, tal, análise simples. Foi o que disse para vocês, ó. Algumas profissões, eles pedem essa necessidade de existir mesmo. Falei para vocês, entregador de jornal. Praticamente acabou, porque as pessoas hoje acessam a internet, existe mídia muito digital, um ou outro ainda que quer que esse jornal chegue até ele, mas praticamente sumiu esse profissional, né? O papel do entregador aí. Por que estão em risco, né? Você vai pôr aí, você não precisa retomar aqueles segmentos, tá? Pensando nisso. Você vai colocar aí o que está em extinção mesmo, tá? Pode usar aqueles também como exemplo, né? Mas você pode trazer novos aqui, uma nova visão. Não, então não se prenda a que tenha na sua região. Pode pegar coisa de outro lugar aí, pesquisa na internet aí, e pronto, né? Põe no trabalho, não tem nem problema. Por que estão em risco? Automação, chatbots, né? O que vem aí a trazer esse risco, né? Esse atendimento ao telefonista, por exemplo. Você percebe que cada vez mais existe menos a necessidade de ter uma telefonista. Pode ser que tenha, mas um robozinho atende você, que aí depois de muito te perguntar, um monte de coisa, filtrar, manda você lá para um atendimento de uma pessoa, tá? Mas bem no fim do processo. Tá? Então, o contato humano é o fim, é a última alternativa. Né? O que surge no lugar? Novas funções, né? O que vai surgir aí? Se depois, por exemplo, o que eu falei para vocês do exemplo aí do entregador de jornal. Acabou o entregador de jornal. O que entra aí? O que remodela? Talvez um cara que mexa mais com a parte de informática, tal. Então veja que some essa função de um agente, mas surgem outras funções, né? É claro que vai vir com menor número agora, né? Mas surge um novo papel, uma nova necessidade, né, para esse setor. Então o que surge no lugar, certo? Exemplo também, de novo, segmentos de risco de extinção. Exemplo, funções operacionais baseadas em rotinas, padronizadas. Geralmente é isso, tá, gente? Vocês veem aí a história da Toyota, tá? Vocês não têm ideia de como que é aquele negócio. Já conheci muitas pessoas que trabalhavam lá e veem que o processo, assim, a intervenção humana é mínima, tá? E eles têm muito isso. Então, a questão de eficiência, né, e economia pro japonês, há muito tempo já, ele já vem adotando isso aí. Sempre funções repetitivas, operacionais, sempre tem uma grande chance de terem aí uma substituição por uma tecnologia, por IA. Então, pense nisso, tá?
Então, podem seguir esse exemplo aqui, né, que eu trouxe para vocês, como um texto, um introdutório, porque não é todo texto, você tem que criar um pouquinho mais de texto, tem que ter uma certa densidade textual, tá? Aí o item 4, tá? A gente foi no item 1, 2, 3, a gente está no item 4 do desenvolvimento. Depois eu vou falar para vocês da introdução e das considerações finais, depois tem a parte de referência bibliográfica também, que é obrigatório ter. O desenvolvimento de uma oportunidade com IA. Você vai pegar uma das oportunidades mapeadas e detalhar como era antes do uso forte de IA, como passa a ser com IA. Quais são os pontos fortes, pontos fracos dessa mudança. Então, você vai pegar ali uma das oportunidades, lá no começo, e aí você vai criar aí um detalhamento, você vai mapear isso aí, e vai de novo trazer praticamente como que era antes do uso forte de IA, como passa a ser com IA. Você percebe que é um pouco repetitivo também, né? Essa ideia aí, você colocar o antes e depois, sempre essa ideia do antes e depois, para ver realmente qual foi o impacto da ação da inteligência artificial nesse segmento, nessa estrutura. Então, é sempre a mesma ideia, tá? Vamos lá, se eu tenho aqui um exemplo também, ó, antes de IA, o processo era realizado de forma manual, mesma coisa, claro. Com maior tempo, custos elevados, a empresa sempre pensa isso aí, poxa, tenho aí um funcionário que atua naquela área, o cara pode pegar testado, o cara pode, sabe, acontecer alguma coisa com ele, se acidentar, acontecer N coisas, ele pode estar num dia não muito bom e produzir menos, mas com um ali automatizado não tem esse problema, então para a empresa sempre vai ser bom. Você vai colocar esse texto aí, tá? Siga um exemplo mais ou menos desse aqui, não copie, mas uma estrutura parecida ou algo assim que você consiga ter só para você ter uma noção, tá? E aí a parte 5 fala de sustentabilidade e responsabilidade social. Para cada oportunidade, pelo menos as principais, você aponte aí os impactos ambientais, impactos sociais, inclusão, né, / diversidade, responsabilidade. Então, para cada oportunidade que você apresentou dessa transformação, você vai apresentar os impactos, como que isso vai reduzir o desperdício, como que é o impacto, com certeza vai ter impacto social, porque muita gente perde emprego, a questão de acessibilidade, né, a redução de barreiras, risco de viés, como, por exemplo, como reduzir essa possibilidade de barreira, você conseguir levar essa possibilidade de acesso à tecnologia a mais pessoas, né? A responsabilidade, questão de privacidade. Quando se lida com tecnologia da informação, a gente percebe, né, principalmente nessa parte da inclusão, como que vai ter alguém que vai operar isso aí, tá? Como que essa pessoa vai operar isso, a questão das informações que precisarão ser preservadas. Então, você vai trazer texto que vai ter que conter isso aí, tá? Aqui tem um exemplo também, que vocês vão poder se basear, tá? A parte de sustentabilidade, principalmente, gente, esses dois itens, tá? Isso aqui, a parte de inclusão, diversidade, responsabilidade, talvez não seja tão importante quanto os dois primeiros, tá? Que são os impactos ambientais e os impactos sociais. Isso é muito claro, tá? O que ele busca? Será que ele vai reduzir o desperdício, o consumo de energia? Ele vai otimizar alguma coisa? Os impactos dos empregos, eles vão diminuir e tal? Principalmente isso, tá? Esses dois primeiros itens. Os outros dois não são tão importantes quanto os dois primeiros. Por exemplo, lá, o uso de IA pode contribuir para a redução de desperdício, otimização tal, de recursos. Também é uma base para vocês terem aí, ok? E aqui, ó, a gente tem, seguindo a parte a gente está no item 5, né? Já no item 5. E do item 6, vocês vão ver que vocês vão precisar montar um fluxograma com processo com IA. Então, vocês podem montar aí um fluxograma com base num desses segmentos, tá? Que vai ser feita a transformação. Eu coloquei aqui só um base, para vocês terem uma ideia, que operando totalmente com IA. Coleta de dados, né? A pessoa vai lá, né, de repente vai inserir informações em um banco de dados, a coleta de dados, análise desses dados com IA, e a decisão humana apoiada pela IA, pode ter ação humana nesse meio do processo, e a execução otimizada, e toda a execução feita pela IA. Então, e aí tem o fim. Isso aqui é algo muito simples, tá? De apresentar para vocês esse fluxograma. Vocês podem deixar um fluxograma melhor aí para ser apresentado, mas isso baseado numa daquelas oportunidades que você mapeou no início, certo? Análise SWOT. A análise SWOT, ainda levando em consideração esse fluxograma, essa oportunidade, você vai apresentar os pontos fortes, os pontos fracos, oportunidades e ameaças. Então, você vai colocar ali quais são os pontos fortes disso, né, dessa mudança, dessa tendência, né, essa mudança para a inteligência artificial, quais são os pontos fracos, quais são essas oportunidades na inovação, novos mercados. Então, eu vou trazer para vocês também aqui um texto, que ele vai... Não, aqui na parte já, mais à frente, é a introdução, tá? Mas a ideia é você conseguir colocar quais são as vantagens da IA,
quais são as desvantagens, vamos colocar numa linguagem mais fácil para vocês entenderem, as oportunidades, o que surge, né, de novo, quais são os caminhos que se abrem diante dessa nova abordagem, e as ameaças, o que isso pode trazer de... qual o grau de, vamos dizer assim, de probabilidade disso dar errado, né, no mercado, disso não ser aceito, enfim, você pode, de acordo com aquilo que você escolheu como oportunidade, você vai trazer aí aquilo que pode ter de ameaça de forma um pouco mais global aí, tá? E agora, como eu disse para vocês, lá nós temos então a capa, a folha de rosto, sumário, aí a gente tem a introdução. A introdução, eu coloquei um modelinho para vocês seguirem aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Daquilo que eu já falei lá atrás. Considerações finais é o que ficou lá. Sempre essas duas coisas, tanto introdução quanto considerações finais, se deixam para o último. Sempre vocês vão resolver primeiro o desenvolvimento. E por último fica a introdução e considerações finais. E aí, referências bibliográficas também, para vocês terem aí uma ideia, né? Essa é a base, tem que ter essa sequência da BNT, tem que ter esse formato aí. Tem que estar em ordem alfabética. Lá, por exemplo, veio lá o primeiro autor com a letra B, depois vem lá o segundo autor com a letra L, né? E aí, por último, a letra, tem que ter essa ordem alfabética. O título da obra tem que colocar em negrito, tá? Então tem algumas regrinhas aí, tá? É importante você seguir. E aí, chegamos ao final, eu quero falar para vocês que eu vou deixar aqui abaixo no link essa apresentação para vocês poderem rever aí tudo que eu falei para vocês, tá? Espero ter sido claro naquilo que eu trouxe para vocês. E aí eu vou disponibilizar também aqui a possibilidade de vocês falarem comigo. Eu tenho trabalhos prontos de projeto integrado de IA. E outros projetos também, se vocês quiserem, projeto de extensão, outros trabalhos também eu tenho disponível. Vocês podem me chamar por aqui, fico à disposição de vocês, tá bom? Eu espero que não tenha, né, sido muito doloroso você me ouvir até o final. Espero que eu agradeço por você ter me aguentado até o final. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!